Então, aqui vamos à parte de recomendações nutricionais, né? Parte 2, que é o que eu vou colocar lá para vocês, está com esse título. Então, determinação das necessidades energéticas. Então, como nós falamos já na aula anterior, quando começamos a falar de adultos, né, o balanço energético ele vai acontecer em relação consumo e demanda. Então, para que eu tenha um balanço, né, e da quantidade de energia que eu devo ingerir, o ideal é que esse balanço energético seja adequado, né, consumo-demanda. Porque se eu tiver um consumo maior que a minha demanda, eu vou armazenar esse excesso de energia na forma de gordura. E se eu tiver um consumo menor que a minha demanda, obviamente que eu vou usar as minhas reservas para dar conta dessa demanda mais aumentada do que a quantidade que eu estou ingerindo de nutrientes e, consequentemente, de energia. Então, o gasto energético total, né, ele é sempre a somatória do gasto de energia da pessoa em repouso, mais o gasto para atividade física, o efeito térmico dos alimentos, isso em 24 horas. Então, eu tenho o gasto, né, o GET, ou o gasto energético total do dia, ele é a somatória do gasto energético de repouso, o fator atividade física, e a termogênese ou o efeito térmico dos alimentos. A demanda, né, dessa energia, ela vai estar entre 60% e 70% da taxa metabólica basal, depois eu posso ter de 15% a 30% do efeito térmico da atividade física, e aí vai depender do que nós estávamos falando agora no exercício, dependendo do grau de atividade física desse indivíduo, e em torno de 10% em relação ao efeito térmico dos alimentos. Bom, nós podemos estimar, como eu falei na aula anterior, né, numa aula parecida com essa, mas que a gente falou apenas da parte energética dos adultos, a calorimetria ela pode ser feita de uma forma direta ou indireta. Geralmente, nós utilizamos essa calorimetria indireta na forma de equações de predição. Por quê? Porque todos os outros métodos, eles demandam condições, né, mais caras, geralmente com equipamentos mais sofisticados, para que a gente consiga medir o gasto energético daquele indivíduo sobre aquela condição. Então, fazendo atividade física ou apenas em repouso. Então, essas equações de predição, elas são extrapoladas, né, dos métodos mais exatos dessa calorimetria. Então, o planejamento das dietas, né, utilizando as DRIs de 2005, a necessidade de energia, ela é definida como o valor de ingestão proveniente da dieta para o balanço energético em indivíduos saudáveis, de acordo com a idade, sexo, peso, altura e atividade física. Então, o que isso quer dizer? Que as fórmulas para atividade física sugeridas, né, de predição, sugeridas pelas DRIs, elas têm como objetivo fazer a manutenção desse balanço energético. Então, são levados em consideração várias variáveis do indivíduo para que eu tenha esse valor mais próximo do real, mais próximo do que ele gasta e consiga fazer a manutenção desse gasto energético. A EER, ela é estimada a partir de equações, né, de predição, então essas equações que vocês já viram um pouco lá em nutrição e dietética no semestre passado e já fizeram, né, o terceiro exercício hoje com elas em relação ao adulto. Nós utilizamos, se eu não me engano, acho que foram só homens, não, acho que teve uma mulher do exercício da semana passada.
Então, essas são as equações que são sugeridas pelas DRIs, e o gasto total de energia, né, que está dentro dessa fórmula, é a soma do gasto de energia em repouso de 24 horas, mais o efeito térmico dos alimentos. É acrescido, né, a atividade física realizada, mais a termorregulação, que é o efeito térmico dos alimentos. Essas equações de predição, elas estão distribuídas pelos estágios de vida. Então, o que significa isso? Eu tenho equações de predição para crianças de 0 a 6 meses, eu tenho essa equação de 6 a 12 meses, eu tenho de 1 a 3 anos, depois eu vou ter de 4 a 7 anos, depois eu vou ter, aliás, desculpa, até 8, depois eu vou ter de 9 até 18 anos, depois de 19 anos, e aí 19 anos eu vou ter vários valores até chegar no indivíduo idoso. E quando eu falo de mulher, eu vou ter vários valores, e entre elas o momento em que a mulher pode estar num processo de gestação ou de lactação, né? Quando ela está amamentando essa criança. E é isso que a gente vai ver aqui nessa aula de hoje. Então, vamos ver essas equações preditivas e as recomendações de nutrientes, tanto de macro como de micronutrientes, que são diferentes da mulher adulta, ou mesmo se é uma gestante adolescente, a gente também tem o acréscimo tanto de demanda energética como da necessidade de micronutrientes, recomendações de proteína. Obviamente, né, nesse momento elas estão aumentadas. Os níveis de atividade física, como eu já coloquei lá no exercício, né, eles vão ser expressos dentro da DRI em 4 categorias, como sedentário, pouco ativo, ativo ou muito ativo. Isso vai ser determinado pela quantidade de atividade física que esse indivíduo faz. O sedentário, ele faz atividades típicas do dia a dia, cotidianas, então ele arruma uma cama, lava uma louça, vai num supermercado, numa padaria, né? Então ele não está em repouso, mas ele faz pequenas atividades de manutenção do dia a dia, da demanda dele diária. O pouco ativo, ele já faz todas essas atividades cotidianas e ele vai ser acrescido de 30 a 60 minutos de uma atividade moderada diariamente, como, por exemplo, aqui, a caminhada. O ativo, ele vai também manter as atividades cotidianas, só que ele vai acrescentar 60 minutos de uma atividade moderada diária. Então, uma atividade de maior impacto, como uma ginástica aeróbica, uma corrida, uma natação, um jogo de tênis. E, finalmente, o indivíduo ativo, que vai manter as atividades cotidianas e acrescentar 60 minutos de atividade moderada e mais 60 minutos de uma atividade vigorosa ou 120 minutos de uma atividade moderada, todos os dias. Então, aqui alguns exemplos: ciclismo, né, de intensidade mais moderada, então uma velocidade maior, um exercício que vai demandar mais gasto energético, a corrida, não só a caminhada, mas aqui a corrida, o pular corda, jogar tênis, então principalmente uma partida de tênis, onde tem uma duração um pouco mais longa. Então, aqui, essas duas equações que vocês já se habituaram, né, já fizeram alguns exercícios, que são homens maiores de 19 anos, então, para homens e para mulheres. Então, mais uma vez, a gente lembrando, né, que eu vou aplicar a idade, sempre em anos, o fator atividade física, como a gente descreveu, e aí o fator atividade física, ele vai ser 1, 1.1, 1.2, 1.25, que nós acabamos de fazer, 1.27, 1.32, vai depender da equação, vai depender do ciclo da vida, esses valores de atividade física, dependendo, né, do indivíduo, ou
sedentário ou pouco ativo, ou muito ativo, e isso também vai mudar, esse NAF. E aí o peso sempre em quilogramas e a altura em metros. Então, quando eu falo da recomendação da gestante, segundo as DRIs, então o que acontece? O valor, né, o cálculo do valor energético, de acordo com as recomendações, segue o conceito de acréscimo do valor energético para a gestação sobre os valores recomendados para a mulher não gestante a partir do segundo trimestre gestacional. Calcula-se o requerimento energético estimado, ER, da mulher, com seu peso, sua altura e sua atividade física pré-gestacional, então antes dela iniciar a gestação. E adiciona-se zero, né, valores de energia de acordo com a idade gestacional, né? Adiciona-se os valores ali. O segundo trimestre é considerado a partir da 12ª semana e o terceiro trimestre a partir da 27ª semana. Então, aqui, vamos entender, né, isso aqui que foi dito agora. A ER, a estimativa de requerimento energético da gestante na gestação, ela vai levar em consideração a ER pré-gestacional, então aquela que você vai calcular esta fórmula, tá? Da mulher não gestante, o peso, a idade dela antes dela estar gestante, então se ela mudou de faixa etária, né? Não, você vai usar a idade que ela estava quando ela iniciou a gestação, a atividade física que ela tinha anteriormente, o peso que ela iniciou essa gestação e a altura que ela tinha. E aí, a gente vai, no primeiro trimestre, eu não vou acrescentar nenhuma energia extra, porque não é necessário. E a partir do segundo trimestre e do terceiro trimestre, eu vou adicionar 8 quilocalorias por semana gestacional, mais 180 quilocalorias para reserva de depósitos. É uma reserva de energia necessária, né? Então, uma quantidade calórica um pouco maior. Então, aqui, exemplificando, né? Então, eu tenho a fórmula para gestante adolescente e os acréscimos para uma adulta. Então, eu vou aqui, né, no período pré-gestacional. Então, aqui eu tenho a fórmula para adolescente, do período pré-gestacional. Aqui a fórmula para uma mulher na idade adulta, a partir dos 18 anos, que foi aquela que nós vimos lá no slide anterior. E aqui é um resumo do acréscimo de energia. Então, eu tenho aqui, no caso da adolescente, eu vou adicionar 160 quilocalorias no segundo trimestre, mais 180, e depois, no terceiro trimestre, eu vou adicionar 272 mais 180 quilocalorias. A mesma coisa em relação à mulher adulta. Então, dependendo do trimestre, eu vou adicionar energia e energia para o depósito. Energia que ela está gastando a mais e a energia para o depósito. E aqui, gente, esse pau na verdade, é o fator atividade, né? As margens, né, de mínimo e máximo em relação ao fator atividade. Então, aqui sedentária, leve, moderada e intensa. Então, como eu coloquei a descrição lá no slide anterior, né? Então, a forma de determinar a categoria dessa atividade é a mesma, né? Então, eu tenho aqui o PA ou o NAF para mulheres menor de 19 anos, que no caso é gestante e adolescente, e o NAF de mulheres adultas maiores de 19 anos,
de acordo com a sua categoria de atividade física. Então, aqui é um resumo, né? Então, para mulheres eutróficas, então, que começam a gestação com eutrofia em relação ao IMC. Então, eu tenho uma fórmula aqui para ser adicionada. Se eu tenho uma mulher adulta com IMC de excesso de peso, eu tenho uma outra fórmula a ser aplicada. Então, eu faço aqui uma correção em relação a esse excesso de peso durante a gestação, para que essa mulher não aumente essa situação de excesso de peso, levando sempre, gente, lembrando sempre, né? Não é para ela perder peso, é só para a gente ter segurar o ganho de peso, né? Então, nós vamos ver isso na hora de fazer alguns exercícios. A gente, em períodos de maior desenvolvimento, como crianças, principalmente no primeiro, segundo ano de vida, e durante todo o processo de crescimento, mais na adolescência e na gestação, a gente precisa ter muito cuidado para trabalhar com excesso de peso, porque se eu faço dietas muito restritivas, eu posso, na criança e no adolescente, acabar atrapalhando o processo de crescimento dele, e aqui, no caso da gestante, eu vou estar atrapalhando o processo gestacional, né? Então, dependendo da restrição dietética, até o ganho de peso do feto, né? Então, tem que tomar bastante cuidado com essa restrição de energia. Então, aqui, um print, né, da DRI. Então, aqui a quantidade total de fibras, de gorduras, do ácido linoleico, que é a série ômega 6, do alfa-linolênico, da série ômega 3, e a quantidade de proteína. Então, o que a gente pode ver aqui? Aqui eu tenho, né, fora do quadradinho vermelho, eu tenho mulheres. Então, aqui eu tenho várias faixas etárias dessas mulheres. Então, a gente vai ver aqui que na fase da gestação, né, pregnância, aqui eu tenho as mesmas faixas etárias. Então, por exemplo, no que eu pego aqui uma mulher de 19 a 30 anos, e aqui, olha, uma mulher de 19 a 30 anos, a diferença é que essa mulher está grávida e essa não. Eu já posso perceber, por exemplo, né, olha, a fibra, eu tenho uma recomendação de fibra de 25 gramas para a mulher na mesma faixa etária. Quando eu vou pegar a mulher na fase gestacional, essa recomendação está aumentada. A mesma coisa em relação à recomendação dos ácidos graxos essenciais, né? O linoleico e o alfa-linolênico. Então, eu tenho um pequeno aumento em gramas por dia dos dois. E aqui, que sempre chama muito atenção, a recomendação em gramas de proteína. Então, aqui de 31 a 50, não, de 19 a 30 anos, a recomendação de proteína em gramas em torno de 46 gramas por dia. Na gestação, na mesma faixa etária, eu chego aqui à recomendação até não, né? Na verdade, de 71 gramas. Isso aqui pode estar um pouco aumentado e um pouco mais reduzido, dependendo do peso dessa gestante. Mas eu tenho um aumento bastante expressivo na quantidade do aumento desses nutrientes. E aqui, então, uma tabelinha comparativa, né, em relação à mulher, a gestante e as lactantes, né, que são as mulheres ou nutrizes, que as mulheres que estão amamentando. Então, aqui, aquela recomendação mínima de carboidrato, a quantidade de fibra, né, que aumenta, a quantidade de proteína por grama por quilograma de peso. Então, eu tenho aqui a quantidade de proteína em grama e a grama por quilograma de peso, onde eu faço o ajuste dependendo do peso da gestante. Então, aqui para a mulher eu vou ter 0,8 gramas por quilograma, 1,1 para gestante e 1,1 para lactante. Quantidade de proteína total, de gorduras totais não foi definido, mas a gente tem a definição para os ácidos graxos
essenciais, né? Então, é a série ômega 3 e a série ômega 6. Aqui um print também da tabela das DRIs, um pouco menor do que aquela aqui, mas são exatamente os mesmos valores daquele arquivo que a gente estava vendo agora na correção do exercício. Então, eu vou ter aqui, né, uma RDA ou uma AI, e aí eu tenho a faixa etária aqui das mulheres, e aqui a faixa etária das mulheres gestantes. Então, a gente pode ver, por exemplo, o cálcio. Então, se eu pegar aqui uma mulher de 19 a 30 anos, eu tenho uma RDA de cálcio de 1.000 miligramas por dia. E se eu pegar uma mulher na mesma faixa etária, também é 1.000. E se eu pegar essa mulher aqui também na mesma faixa etária, depois na lactação, também é 1.000. Então, a gente não tem um aumento, né, da demanda de cálcio nessa faixa etária. Diferente do que eu vou encontrar, por exemplo, na minha recomendação de ferro, né? Então, o que eu posso ver aqui? Eu tenho uma mulher de 19 a 30 anos, com uma recomendação de ferro de 18 miligramas por dia, e quando eu olho essa recomendação de ferro da mulher gestante, ela vai para 27 gramas por dia. Isso no ferro fica muito claro, né? Porque essa mulher, ela está, entre outros tecidos, né? Há um aumento muito grande da formação da massa sanguínea, né? Então, obviamente que ela precisa de uma quantidade maior de ferro. E aí a gente pode perceber que essa quantidade, né, aumentada, ela não se mantém na lactação, porque aí eu já também não tenho essa necessidade tão aumentada. Então, eu tenho alguns nutrientes, por exemplo, o selênio é outro exemplo, enquanto a mulher não gestante precisa de 55 miligramas por dia, aí o selênio 55, a mulher gestante, deixa eu pegar aqui, 55, e a mulher gestante 60. Então, eu tenho a mesma coisa acontece com o zinco. Então, eu tenho alguns nutrientes onde eu não tenho uma recomendação aumentada, como eu dei o exemplo do cálcio, mas eu tenho alguns nutrientes onde essa recomendação, por conta, né, de todo o crescimento necessário do feto, né, para o período todo de gestação, precisa estar aumentado. E, consequentemente, vai estar aumentando a quantidade calórica e a quantidade dos macronutrientes. Aqui também uma RDA e uma AI, aqui das vitaminas. Então, eu tenho algumas vitaminas, por exemplo, como a RDA, que eu tenho um aumento em torno de 10%. Eu tenho 700 microgramas de recomendação de vitamina A para uma mulher não gestante e 770 para uma mulher gestante. E aí a gente pode olhar que nesse momento a vitamina A no processo de lactação, ela aumenta bastante, vai para 1.300 microgramas por dia. Então, eu tenho aqui um aumento também da vitamina C, um aumento, né, das vitaminas do complexo B, né, de todas elas, tiamina, riboflavina, niacina, vitamina B6, o ácido fólico, que é um nutriente muito importante, né, para o desenvolvimento, para o fechamento do tubo neural. Então, existe até a orientação de uma suplementação medicamentosa, né, em torno do ácido do folato, do ácido fólico. A vitamina B12 também está aumentada nessa recomendação. E aqui a nutriz, né? Então, a mulher depois do processo de gestação, quando ela está amamentando. Então, também é o mesmo raciocínio. Então, eu tenho a ER da nutriz, a ER pré-gestacional. Então, aquela quantidade calórica que ela precisava antes da gestação, mais a energia necessária para a produção de leite, menos uma energia para perder peso, né? Porque para depois fazer o ajuste no final do período de lactação.
Então, no primeiro semestre pós-parto, eu vou pegar o ER dela pré-gestacional, vou adicionar 500 quilocalorias e vou retirar 170. No segundo semestre, eu vou fazer a ER pré-gestacional mais 400 menos zero, porque a gente imagina, né, na verdade, seria bom que a pessoa voltasse ao peso ou ajustasse seu peso no primeiro semestre pós-parto. Mas isso vai depender muito, obviamente, do ganho de peso dessa gestante durante o período de gestação, né? Isso é uma outra conversa, inclusive até nós temos no próximo semestre uma disciplina que chama Nutrição Materna da Criança e do Adolescente, que todos esses detalhes são vistos com bastante cuidado. E aqui, né, eu tinha colocado a minha tarjinha aqui vermelha aqui na parte da gestação e agora aqui na parte da lactação. A gente pode olhar que eu tenho ainda um aumento de fibra preservado, eu tenho o aumento de proteína preservada, o aumento do ácido, né, dos ácidos graxos aumentados em relação à mulher, mas já um pouco, aqui no caso do ácido do ômega 3, já um pouco diferente, né, um pouco menor, de grama por dia. A mesma coisa em relação às vitaminas. Então, eu tenho um aumento expressivo da vitamina A na lactação, tenho uma manutenção, né, do aumento de algumas vitaminas do complexo B, né, a riboflavina também está aumentada no aumento da lactação. Então, a gente continua com uma recomendação aumentada em relação às mulheres na faixa etária, mas alguns nutrientes eles acabam não tendo tanta necessidade, né? A recomendação não é tão alta quanto no processo gestacional. Então, aqui a referência, né, das micronutrientes e das recomendações de macronutrientes das DRIs, né, naquele apêndice que está lá com vocês. E aqui, como eu sempre coloco, algumas bibliografias que falam sobre o assunto, que vão complementar a aula e o que foi explicado, né? Então, nós temos aqui 3 livros que vocês podem consultar e fazem parte da biblioteca, né, que vocês têm acesso online. Bom,